Hoje, no dia 9 de agosto, completa 51 anos dos assassinatos que se deram em Los Angeles, perpetrados pela família Manson, liderada pelo Charles Manson, pelo psicopata, pelo criminoso que entrou para a história norte-americana. Eu não sei dizer se no Brasil da época, em 69, se houve essa repercussão como houve nos Estados Unidos, Porque quando a gente fala dos anos 60, quando a gente fala do verão do amor, The Summer of Love, dos hippies, da cultura paz e amor, do poder do amor, do sexo, droga e rock and roll, a gente fala, na verdade, de 3 anos bastante específicos: 67, 68 e 69. Em 67 você teve o Verão do Amor, que foi quando 100 mil jovens americanos de várias partes do país foram para São Francisco, do modo como conseguiram fazer isso, para se encontrar na cidade e vivenciar essa cultura de libertação cultural, de fato. Eram jovens e adultos que viam uma sociedade opressora, uma sociedade repressora e que se reuniram para tentar pensar um novo modelo de sociedade livre. Então, ao longo desses 3 anos que eu mencionei, você teve uma geração inteira de norte-americanos e também no Reino Unido, em Londres, do seu próprio modo, querendo pensar alternativas. Você tinha a Guerra do Vietnã acontecendo, você tinha movimento de direitos civis na figura do Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, entre outros grupos também de movimentos negros. Você tinha uma nova leva de intelectuais também pelo mundo, pensando a sociedade, e isso vem, num conjunto, transformar o mundo. Em 68, Martin Luther King Jr. é assassinado, e em 69 você tem esse caso do Charles Manson e das garotas que ele havia seduzido e, ao mesmo tempo, feito lavagem cerebral. O que acontece no dia 9 de agosto de 69 é que 3 integrantes da família Manson vão até a casa onde morava Roman Polanski, o diretor de cinema, e a sua esposa, a Sharon Tate. Naquela noite, eles matam 5 pessoas. O Roman Polanski não estava lá, ele estava em Londres trabalhando, mas estava a esposa dele, a Sharon Tate, grávida, 3 amigos dela e uma pessoa que estava lá acidentalmente. Na verdade, esse crime que horrorizou os Estados Unidos, e muitos dizem que, na verdade, os assassinatos da família Manson puseram fim aos anos 60, ou seja, encerraram esse período de paz e amor, encerraram esse período de otimismo em relação ao futuro, de transformação, que foi o ponto final disso. Embora você tivesse aqui, algumas semanas depois, Woodstock em Nova York, no estado de Nova York, você teve lá o maior festival de rock do mundo até aquele momento, esses assassinatos, eles mostraram a face sombria do movimento. Porque era um sujeito que, através do uso de drogas, através da exploração sexual dessas mulheres, dessas jovens, havia criado uma seita, uma verdadeira seita de fato. Elas pensavam que ele era Deus, que ele era Jesus, e um dos planos deles que motivou esse crime foi porque o Charles Manson queria começar uma guerra racial nos Estados Unidos. Primeiro ele ordenou esses 5 assassinatos, depois outros 2 assassinatos, alguns dias depois, porque ele queria que a culpa recaísse sobre os Panteras Negras, sobre o grupo militante negro nos Estados Unidos, que a culpa recaísse sobre os negros e isso levasse a uma guerra entre brancos e negros e que levaria a uma transformação social, mundial, ao fim do mundo, sei lá, e eles se esconderiam no deserto. Então ele tinha uma noção delirante da realidade, e você vê muito isso em líderes de seita, como eles têm uma noção muitas vezes apocalíptica ou de decadência do mundo. Então ele vai lá, manipula essas jovens e as leva a cometer esses crimes. É importante mencionar que essa noção de fim dos anos 60 também passa, primeiro, pela constatação do perigo do uso das drogas, essas drogas alucinógenas que eles tomavam naquela época, mas também tem a ver com o assassinato da Sharon Tate, porque Sharon Tate ela era uma atriz promissora, muitos diziam que ela seria a grande estrela de Hollywood caso não tivesse sido assassinada, talvez conseguisse obter o sucesso da Audrey Hepburn, por exemplo, mas ela é assassinada, e essa história é retratada de outro modo, a gente vai analisar um pouco isso também, no filme do Tarantino, o último filme dele do ano passado, que se chama Era Uma Vez em Hollywood. O que nesse filme se mostra tem a ver de fato com esse encerramento desse período histórico, dessa geração, dessa mentalidade, dessa cultura. Nesse filme Tarantino você tem a história de um ator bastante conhecido na verdade, mas que tem a sua carreira agora em declínio, que é o Rick Dalton, e o seu dublê que é o Cliff Booth.
O Dalton é interpretado pelo DiCaprio e o dublê é interpretado pelo Brad Pitt. Então você tem esse ator em crise na sua carreira e, ao mesmo tempo, como uma história paralela, você vê a história da família Manson. O filme do Tarantino, de certo modo, é um elogio àquela época. Tem um quê de nostalgia, de saudosismo, como se fosse um ponto de virada do cinema norte-americano. Ontem eu fiz uma comparação no Twitter dizendo que o Tarantino ele é o Borges do cinema. Eu deixei em aberto isso, mas eu vou explicar agora nesse vídeo também. Aproveitar essa história aqui, né? Charles Manson, Paz e Amor, Verão do Amor e o Tarantino, o filme Tarantino, que foi lançado ao se completar 50 anos do assassinato de Sharon Tate. Porque quais seriam as semelhanças, na minha leitura pelo menos, entre o Borges, entre o autor argentino Jorge Luis Borges e o Quentin Tarantino? O que o Borges faz é escrever principalmente contos, né? Ele escreve poesia também, mas principalmente contos. E algo que o Borges faz particularmente, de maneira bastante competente, na verdade, é aquilo que se chama, na teoria literária, de intertextualidade. É o Borges escrever textos sobre outros textos. É trabalhar com incontáveis referências internas a outros textos. Então, por exemplo, num conto do Borges, ele vai mencionar Dante, ele vai mencionar Homero, ele vai mencionar Schopenhauer, ele vai mencionar outros autores de ficção, de literatura ou de filosofia, ou outros textos, ou jornais. Então ele sempre trabalha numa série de referências intermináveis, tanto reais, ou seja, de autores ou textos que existiram de fato, quanto de autores ou textos que ele mesmo inventa, que ele cria e que não existem na realidade. Então ele trabalha nessa eterna rede de referenciações. E isso é um trabalho bastante moderno, na verdade, bastante contemporâneo, né? Pós-moderno quase. Ele inaugura, de certo modo, uma tradição de escrita literária com esse sentido, com essa pegada. Não que ele fosse o inventor disso, outros autores já fizeram isso anteriormente, mas ele transforma isso num estilo literário. E outra coisa que o Borges faz também, assim como outros autores fazem tanto antes quanto depois, mas aquilo que se chama de metaficção, que é quando o escritor escreve um texto sobre escrever um texto, que é quando o escritor conta uma história sobre o processo narrativo de escrever uma história. Por exemplo, o meu livro, que eu lancei ano passado, que se chama Um Cego em Buenos Aires, é a história de um escritor que vai para Buenos Aires para poder reviver o ambiente no qual vivia o Jorge Luis Borges, o autor argentino, e através disso extrair inspiração para escrever os seus próprios textos. É um romance metaficcional, ou seja, é um livro sobre o escritor escrevendo um livro, mas também é um romance intertextual, porque tem várias referências internas, vindo do próprio Borges também. Quando eu fiz essa comparação entre o Tarantino e o Borges, tinha a ver com isso, porque o Tarantino também faz isso. O Tarantino ele faz um metacinema e é intertextual também. Porque basicamente o que o Tarantino faz é o tempo todo ele faz isso, é se remeter a outros filmes, aquilo que ele gosta no cinema, aquilo que ele assistia e pôr esses elementos dentro dos seus filmes. Por exemplo, esse filme aqui, Era Uma Vez em Hollywood, é um filme sobre a produção do filme, é um filme sobre o cinema norte-americano, é um filme sobre atores, sobre a indústria de cinema. Então, o que o Tarantino faz é contar, de certo modo, qual é o processo de criação do cinema, cinematográfico. Se você assiste, por exemplo, ao filme Kill Bill, o que o Tarantino faz ali é uma colagem de diferentes gêneros de cinema. Você tem, por exemplo, o cinema da época do Kung Fu, né, do Bruce Lee, por exemplo, com a noiva vestida até com a roupa do Bruce Lee. Você tem referência a filmes japoneses, a filmes coreanos, a filmes western, ou seja, ele faz uma colagem, ele vai buscando esses elementos no passado, na história do cinema e vai recriando isso, vai fazendo um mosaico de diferentes cenas, diferentes, sabe, estilos cinematográficos e retrata isso no seu cinema. Então o Tarantino é bastante pós-moderno nesse sentido. E certamente nos remete ao próprio estilo de composição do Borges. Embora os estilos dele sejam totalmente diferentes, né? Aquilo que o Borges fazia era uma coisa, a temática dele, o modo como ele produzia era uma coisa, e o Tarantino é outra, você vê que eles estão inseridos numa tendência de produção intertextual e metaficcional. E nesse filme particular do Era Uma Vez em Hollywood, o que o Tarantino faz, assim como ele fez no Bastardos Inglórios, é aquilo que se chama de história alternativa, que é um estilo de ficção que é quando você reescreve a história, que é quando você apresenta a história como ela poderia ter sido. Então ele pega esse caso do Charles Manson, desse fim, né, desse ocaso de um tipo de cinema que era o cinema de western, de faroeste, um ocaso do cinema, o fim dessa geração, né, dos anos 60 também, o fim do Paz e Amor, e ele vai lá e relê esse período, recria esse período e reinventa esse período.
como seria o mundo se fosse diferente essa história. Eu não vou contar aqui o final do filme, porque eu não quero estragar a surpresa de quem não assistiu ainda. E eu só fui assistir ontem esse filme, porque eu não tinha visto antes. Não foi planejado para fazer esse vídeo, porque eu assisti ontem e depois descobri que a história do assassinato da Sharon Tate havia sido no dia 9 de agosto. Então, assim, foi pura coincidência. Mas se você não assistiu esse filme, é importante que você saiba qual é a história original, né? Qual foi a história do Charles Manson, como ele estimulou esses assassinatos e o que aconteceu, nesse caso da Sharon Tate, para você entender depois a história do filme do Tarantino, porque estão vinculadas as coisas. Embora o desenvolvimento seja diferente, mas são histórias que estão ligadas. E é essencial ressaltar como esse crime foi impactante nos anos 60 nos Estados Unidos. Como eu disse, eu não tenho noção de como isso reverberou no Brasil na época, né? Como foi o impacto disso no Brasil na época, em 69, porque seria o equivalente, por exemplo, à morte do Ayrton Senna, ou ao assassinato cometido pela Susanne von Richthofen. Foi algo que marcou o país, que parou o país, que aterrorizou o país. A tal ponto, como eu disse aqui, que algumas pessoas dizem que esse assassinato encerrou os anos 60. Foi o fim de uma geração, foi o fim de uma era. Eu recomendo que vocês assistam ao filme do Tarantino, se vocês não viram ainda, ou se vocês assistiram e não entenderam muito bem as referências, elas estão aí. Elas remetem a um caso importante, embora o Tarantino opte por reescrever essa história, por mostrar uma saída para essa história, mas certamente é um trabalho bastante engenhoso do Tarantino. Assim como outros trabalhos do Tarantino, ele é um mestre em construir essas narrativas que levam a desfechos violentos, ou histórias bastante violentas muitas vezes, mas que são claras referências, explícitas muitas vezes, a outros filmes, a outros períodos históricos do cinema, as referências do próprio Tarantino. Ou seja, o Tarantino, ele é alguém que faz esse recorte, né, que vai juntando essas peças e montando a sua história. E isso é genial, na verdade, isso é incrível, porque quem gosta de cinema vai assistir no filme Tarantino, é como se fosse, sabe, um desfile por diferentes referências. Você tem que ir buscando, né? Você tem que ir desencavando para ver de onde ele tirou certas coisas. Então assistam a esse filme do Tarantino. Eu vou já fazer aqui alguns documentários sobre o assassinato da Sharon Tate, sobre a família Manson, o Charles Manson, e como era Los Angeles nos anos 60. Estão em inglês os 3 documentários, mas se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Me digam o que vocês pensam aí sobre essa história, né, sobre essa trágica história em Los Angeles. Se você já tinha ouvido falar antes, se você sabia um pouco sobre ela, o que você já tinha ouvido falar. E também sobre o Tarantino, né? Se vocês assistem, se vocês percebem essas referências, né? Se vocês... eu sei que tem uma tendência a criticar o Tarantino pela violência, pelo excesso de violência que há nos filmes dele, mas certamente isso também é um reflexo da linguagem violenta do cinema norte-americano. Então ele simplesmente está reproduzindo, e muitas vezes de maneira até satírica, o alto grau de violência do cinema americano. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro Lançamento, Minha Especialidade é Matar, sobre o governo Bolsonaro, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!